Olá pessoal do primeiro E, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos hoje para a nossa aula, primeira aula do quarto bimestre. Será sobre equações do primeiro grau. Isso é uma habilidade essencial. A gente vai estar trabalhando aí com o material Aprender Sempre, que é a apostila aí para esse quarto bimestre, volume 3. Caso vocês não tenham retirado ainda, eu vou estar colocando o PDF junto com a atividade de vocês, ok? A habilidade é resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por equações do primeiro grau. O objetivo da aula de hoje é reconhecer uma equação do polinomial do primeiro grau, compreender o princípio da igualdade, relacionar a linguagem natural da linguagem matemática e estabelecer a diferença entre uma expressão algébrica e uma equação. Indo para a nossa primeira atividade, isso aí está lá no caderno Aprender Sempre, tá na página 3. E esse número 1 aqui vocês vão responder lá dentro do formulário para mim. Você já viu uma balança de pratos? Qual sua finalidade? Observe os pratos da balança a seguir. No primeiro aparece a expressão 3 mais 3 mais 3 e no segundo aparece os números 3 e 4. Escreva uma sentença matemática de maneira que os pratos da balança fiquem equilibrados. Então os dois lados têm que estar com os pesos iguais, né? Dá uma pausadinha no vídeo, pense, responda e aí a gente vai para a resolução, tá bom? Então, para os pesos ficarem iguais aí, eu preciso colocar o quê? Um sinal de multiplicação ali no meio, né? Porque 3 mais 3 mais 3, nós vamos encontrar 12. E 3 vezes 4 vai dar 12. Aí a balança vai ficar equilibrada, os dois lados vão ter uma igualdade, né? O mesmo valor. Dado o conjunto dos números racionais, elabore operações distintas sobre cada prato da balança de forma a torná-las equilibradas. Utilize operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Observação: para isso utilize a figura de balanças do anexo 1. Então vocês têm um anexo aí no caderno, tá? Se não for utilizar agora, dá uma pausadinha no vídeo aí, crie valores para estar equilibrados dos dois lados, ok? E aí, já criaram? Vamos voltar com a resolução, tá bom? Então, ó, a gente pode estar colocando assim, dessa forma, ó, 4 mais 3 mais 2, né? Nós vamos ter ali 9, 3 mais 3 mais 3, temos o mesmo peso. Então, o intuito nessa atividade aqui é deixar os dois lados equilibrados, tá bom? Independente de qual operação você utilizar. E os dois lados, quando você realizar essa operação, eles têm que estar equilibrados, tá? Vejam aí nessa última balança, ó, 3 vezes 6, 18, né? Aí nós temos ali uma outra operação do outro lado, 2 vezes 8, 16, com 2, 18. Então essa daqui é a maneira para a gente equilibrar elas. Vamos aí para a próxima atividade, ela está na página 4, tá? Do caderno de vocês. Escreva cada uma das sentenças apresentadas em linguagem matemática, tá bom? Então vocês vão novamente pausar o vídeo, leia aí o que pede o exercício A e o B, ok? Voltando aí com as nossas respostas, agora nós temos lá o triplo de um número mais 4 unidades. Então quando eu falo triplo de um número, eu não sei que número é esse. O triplo é 3, né? Então o triplo de um número desconhecido, vou colocar lá 3x. Mais 4 unidades, então 3x mais 4. A B, o quíntuplo de um número é igual a 10. Então, que número é esse? Não sei, coloca um x. Então, o quíntuplo de um número, 5x, é igual a 10, ok? Atividade 3, está na página 5. Em cada situação, represente na balança a sentença matemática descrita. Converse com seus colegas e professor sobre a comparação entre a balança e a sentença matemática fechada. Então nós temos ali, ó, na A, um número mais 2 é igual a 7. Então dá aquela pausada no vídeo, escreve essa equação pra gente e logo mais você retorna conferindo suas respostas, ok? Um número, que é o x, mais 2 é igual a 7, tá lá, equação escrita. Na B, o dobro de um número menos 6 é igual
a 34. Então, o dobro de um número, menos 6, é igual a 34. C, a terça parte de um número mais 5 é igual a 29. Então, tá aqui, né, ó, a terça parte é um número dividido por 3, mais 5, que é igual a 29. Aí ele fala aqui para comentar sobre a matemática, sobre a sentença matemática fechada, tá? Então comentar aí com o professor e com seus colegas. Vai ter lá uma pesquisa para vocês fazerem, diferenciar o que é a sentença matemática aberta e fechada dentro do formulário da atividade 1 aí do quarto bimestre, ok? Coloquei para vocês aí as sentenças fechadas, mas lá eu quero ver a explicação de vocês, ok, pessoal? Mais uma atividade aí na página 6. Considere a seguinte sentença: a metade de um número mais 12 unidades é igual a 15. Assinale a opção que representa em linguagem matemática essa sentença. Percebam que ele deu pra gente em linguagem formal, né? E a gente tem que verificar como isso passa a ser para a linguagem matemática. Então, quando eu falo lá metade, dá aquela pausadinha agora no vídeo, né? Veja qual que é a resposta correta, assinale e a gente já retorna com a solução. Então, pessoal, temos aí, ó, a metade de um número mais 12. Metade é a metade de um número, né? A gente tem representado metades ali só na C e na D. Vejam lá, 1 sobre 2 é o meio, né? Metade. Ele fala metade de um número. Então, de um número é um número x, né? Metade da nossa incógnita aí, ó. Metade, então é meio x mais 12 unidades, que é igual a 15. Então, ó, vejam que a C tem a letrinha x, né? Que fala metade de um número. Então, resposta correta, C. 4. Quadro a seguir: expressão algébrica e equação. Então aqui nós temos que diferenciar a diferença entre as duas. Pausa o vídeo, né, para vocês responderem as questões. Depois a gente volta com a solução. E aí, pensaram, pessoal? Vamos lá. Ó. Então, qual a diferença entre elas? O que a gente nota em uma que não tem na outra, né? É o que? É o sinal de igualdade. Ó. Quando eu tenho uma expressão algébrica, eu não tenho sinal de igualdade. Eu tenho a letra, tá? Tenho operação, mas não tenho sinal de igualdade. E na equação, eu tenho, ok? Então, toda equação tem sinal de igualdade. O que representa a letra X? Ó, uma incógnita, letra que representa um número desconhecido, no caso da equação. Então, na equação, ela é uma incógnita. Você vai achar um número que, substituindo ali no lugar do x e multiplicado por 3, vai dar 45. Já no caso da expressão, ele é uma variável, porque você pode colocar qualquer número ali no lugar do x e somar com 45 e vai te dando respostas. Tá? Já na equação, não. Na equação é um número já exato que você tem que colocar ali. Ok? E a C? Aos termos utilizados na representação da balança nas atividades, trabalhamos com a ideia de expressão algébrica ou equação. Justifique, né? Então lá na balança você está trabalhando com expressão algébrica ou está trabalhando com uma equação? Uma ou é a outra, né? Então nós trabalhamos aí com a equação, né? Por quê? Porque tem a presença da igualdade, do equilíbrio, né? Então um lado é igual ao outro, tá? Se eu tenho um sinal de igual lá, mesmo que ele não apareça pra gente, eu estou trabalhando com a igualdade, senão não vai ter o equilíbrio entre elas. Então eu estou trabalhando com uma equação. Questão 5 é da página 7, lá do Aprender Sempre. Considere as seguintes sentenças. Então aqui nós temos lá a sentença 1, a 2, a 3 e a 4. Assinale a opção que representa apenas equações. Então pausa o vídeo novamente e você vai olhar qual é a alternativa correta e depois a gente volta com a resposta, tá bom? E aí, pessoal, vamos ver se vocês acertaram? Então aqui nós temos, ó, lembrando que equação ela tem que ter o quê? Sinal de igualdade, né? Se eu não tenho sinal de igualdade, eu tenho uma expressão algébrica diferenciando as duas aí, tá bom, gente? Então, o de igualdade aqui, ó, que eu tenho sinal apenas na 2 e
na 4, né? Então a alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. Somente as duas têm o sinal de igual, então somente as duas são equações, as outras duas são expressões algébricas. Pessoal, agradeço a presença, o formulário está postado, temos algumas questões referentes à apostila Aprender Sempre e outras questões que estão relacionadas a habilidades trabalhadas neste vídeo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, espero que todos participem da aula, respondam os formulários e até a próxima.